mais 2 contos de Luzia Stocco, do canal no YouTube blog Luzia Pra Frente. Do livro de contos A Colecionadora de Ovos, publicado pela editora Patuá em 2012 em São Paulo. Meus amigos, leitores, ouvintes, o título deste conto: Visita Definitiva, baseado em fatos reais. Princesa dorme agora, sonhando com uma nova companhia que chegará em breve. Esta companhia sou eu. Afinal, são 11 anos em que ela monopoliza o território do quintal e quase da casa toda. Espaços esses conquistados pouco a pouco no decorrer dos anos na casa da família Silva. Cheguei num domingo de muito sol, tímida e medrosa. Os 2 seres estranhos que me adotaram parecem gostar de mim. Afinal, me escolheram entre centenas daqueles cuidados pelo pessoal de uma generosa ONG. A maioria é cães como eu. Deram-me um nome curto, Belle. Gostei. Encontrei a cadelinha deles, a princesa, já na entrada do portão da ONG. Levaram-na junto para que nos conhecêssemos fora do território dela, caso rolasse algum desentendimento ou ciúmes de sua parte. Depois passaram a me chamar de Belinha, e sou Belinha. A mulher magrela passa as tardes junto a nós no espaçoso quintal fazendo brincadeiras para nos aproximar. Joga um brinquedinho para a veterana Poodle e uma bolinha para mim. Primeiro na direção oposta, depois na mesma direção. Corremos enquanto a minha nova amiguinha pega o bibelô e o segura nos dentes. Eu pego a bolinha e a levo para a mulher. Na hora de apanhar a bolinha, minhas pernas parecem desengonçadas e eu demoro a pegá-las. Ai, Senhor, meu Deus! Ela fica correndo atrás daquela garrafa PET de cor verde clara. Arrasta para lá e para cá, joga para cima, pressiona no muro e a levanta com um focinho. Aí, quando aparece a mulher para chutar a garrafa com ela, vixe, a barulheira aumenta, pelo amor. Não vejo graça nisso. Acabo de passar por uma cirurgia, é para não ter mais filhos ou filhas. Pois, apesar da minha pouca idade, eu já dei à luz 5 filhinhos escondidos numa toca de coruja, que foi onde a senhorita Vanessa da ONG Vira-Lata Vira-Vida me encontrou um dia e nos socorreu. Deixei os meus filhotes lá depois do desmame. Ainda bem, pois não tinha como criá-los sozinha. Judia muito da gente, de nós bichos. Agora, no meu novo lar, faço de tudo para conquistar o carinho do casal e o respeito da Poodlezinha. Nos primeiros dias, minha perna tremia só em me aproximar dela ou de seus 2 coxinhos, coloridos e asseados. Eu pegava 2 grãos de ração e corria me esconder na minha casinha, a comê-los. Eu temia que outros cachorros invisíveis devorassem tudo, me deixando na mão, quer dizer, na pata. Depois de algumas rosnadas, mostrando aqueles dentes e uma cara feia, a princesa passou a se aproximar de mim, no intuito de me cheirar e me conhecer melhor. Cedi e também a cheirei. Ela gira ao próprio rabo, mas não o alcança. Pobre cachorra. É a 100ª vez que tenta, sem êxito. Agora há 2 casinhas externas e 2 caminhas dentro da casa. Mas as de dentro, só uma era usada, porque eu demorei 1 ano para passar pela porta da cozinha e adentrar. Disputei a casinha externa de madeira com a Poodle. Troquei várias vezes de casa. Durante o dia eu ficava na nova, comprada para mim, mais espaçosa e fresca, de material reciclável. À noite eu preferia de madeira, mais aconchegante. E assim trocamos de casa, eu e ela. Nada mal para um membro novo da família. Eu quase não latia, mas em poucos dias minha voz foi se soltando e já podia acompanhar a princesa nos latidos. Cheguei até a uivar num certo dia. Fiquei maravilhada com a minha capacidade e coragem. Logo, o homem e a mulher, ela, chefe da matilha, me ensinaram a não latir o tempo todo, inutilmente. Tinha que maneirar, afinal os vizinhos poderiam fazer uma reclamação da minha recente presença naquela rua. E eu não suportaria voltar a ser vira-lata, sem lar. Ensinaram-me a dar a patinha, como já fazia, com glamour, a princesa, mas não aprendi direito ainda. Chegou a hora do banho. Não provei muito, mas relaxei.
As mãos humanas deslizavam pela minha cútis. Uma sensação muito boa de carinho e afeto. Afinal, a outra tomava seu banho semanal sem reclamar e ainda tinha que aceitar a escovação de seus pelos crespos que teimavam em enrolar-se, principalmente nas orelhas. Ui, que dor! Sorte que os meus pelos são lisos e curtos. Quer saber a minha cor? Caramelo. Meus olhos amendoados passaram a olhar de frente nos olhos pretos da minha irmãzinha e nos de mel da humana. E eu os fixava e sentia uma vibração boa pulsar dentro dela. A magrela desviava a visão para em seguida fixar nos meus. Assim ficávamos por minutos, sem falar ou latir. Sensacional! Ela cuida bem da gente. Já me levou para receber a segunda dose da vacina. Foi só uma picadinha. Ui, sei que é pro meu bem. Pelo menos foi isso que ela me explicou antes da pontada. Em casa, ela escova nossos dentes, pastinha até que saborosa. Minha companheirinha é bem sentimental, mas acho que eu também sou. Quando os Silva se prepararam para sair, ela vira as costas para a porta da cozinha. Fica séria olhando para a parede do muro. Pode oferecer ossinho ou chamá-la, que não adianta, ela se melindra. Não olha para trás, nem se mexe. Se fosse uma humana, diria que ela é um cocô. Olha, já no início comecei a fazer cocô no local mais adequado. Alguns jornais estendidos no canto do quintal, atrás de alguns grandes e belos vasos de flores perfumadas. Isso de imediato agradou a magrela e ao marido dela, este que com o tempo foi me conquistando e eu a ele, porém não de cara. Permitia que desse umas lambidas rápidas em suas mãos ou pés. Ou seria porque não dava tempo de ele escapar de minha língua relâmpago? Sei lá. Eu tentava subir no colo da mulher. Só sei que tudo caminhava bem. Até a princesa passou a me convidar para brincar de pega-pega, esconde-esconde, sendo que no primeiro convite que lhe fiz, ela recusara, e agora subia em minhas costas e me provocava ou me convocava a correr. Eu a enganava, quebrando a corrida e com meia volta, retornava eu correndo às vezes em roda. Todavia, um costume meu, uma mania eu diria, deixou meus novos amigos de queixos e focinhos caídos. Todo e qualquer acolchoada e na ausência deste, qualquer tapete ou pano eu mordia e puxava para o fundo do quintal, deixando a Poodle com a sua casinha de chão duro da madeira, sem conforto. Fiz isso depois de uma semana neste novo lar. Juntava os brinquedinhos aos panos e... até que a magrela, simpática como ela só, docilmente recolheu-os, deixando só 2 panos finos nas 2 casinhas. Minha amiguinha, a qual brigamos 2 vezes, preferiu se omitir nessas ocasiões. Porém, o homem e a mulher procuraram várias explicações, nenhuma plausível. É uma franciscana, querida, só pode ser, dizia o homem, olhando-me torto. Sabia eu que, não estando nós no inverno, pra que colchão? Novo conto. A cabra morreu. Eis a senha. Sim, respondi. Acho que posso, agora que estamos em 2042, falar sobre aquilo. Aquilo que ficara em meu passado, ao menos eu imaginava. Vim hoje como uma bala de canhão à minha lenta memória. Um repórter alto e atrapalhado, postado em pé à minha frente, pôs-se a gravar, usando um aparelhinho bem menor que os gravadores de antigamente. Senhor Jacobino, pois o senhor era vegetariano? Sei que já faz muito tempo, mas conte meus detalhes, por favor, pediu-me ele quase a implorar. Minha boca fina e úmida parecia querer morder as palavras. Minha voz fraca acompanhava meu olhar apagado, fruto do trabalho do próprio tempo, que às vezes é amigo, outras tantas inimigo. Iniciei a narração sentando-me lentamente, coisa que também faria o repórter com agilidade. Estava eu, vidrado em meu computador na sala de casa, e Anaã, meu filho adolescente, em seu quarto, diante do notebook, jogávamos Murphy, um jogo online que envolvia 4 jogadores. Cismei de repente que devia olhar meus e-mails e olhei. Antes não tivesse olhado. Porque tínhamos que olhar as mensagens a cada hora, quando estávamos com o computador ligado? Vaidade ou simples curiosidade?
Acho que queremos saber se alguém se preocupou conosco, ou melhor, necessitamos de atenção. Eis a grande busca da humanidade. Um recado curto. Mostre quem és, que eu me mostro a ti. Curto e seco, o recado no e-mail completou-se num segundo e-mail. Ao pé da grande mãe, tu te revelarás. Vá para o monte Fúlgido, leve os outros 3. E repetia. Mostre quem és, que eu me mostro a ti. Ao pé da grande mãe, tu te revelarás. Vá para o monte Fúlgido, leve os outros 3. Fui verificar novamente o remetente, nem sinal do nome. Saí do jogo, desliguei o aparelho. Assustei-me com Bingo, nosso pequeno cachorro, quase invisível a mim nos últimos tempos, ia para lá e para cá. Ainda confuso, apanhei minhas coisas de acampamento. Anaã, eufórico, pegou sua mochila com o kit completo. Eu, ele e os 2 outros jogadores, Jubre e Romão, na reserva de Fúlgido, a 630 quilômetros da cidade. Nenhum bilhete a Mara, minha ex-esposa. Um jato relativamente silencioso nos deixara próximos à montanha e partira. Fomos caminhando, sentindo a quietude dos outros e da atmosfera que nos envolvia. À medida que adentrávamos, pude perceber a selva à minha frente. Ao meu lado e atrás de mim, com seus ruídos que aumentavam de intensidade para em seguida aquietarem-se. Sabe, meu caro repórter, 2012 quase findando não foi um bom ano para mim. Eu e Mara nos separáramos, nem sabíamos por quê. Talvez eu não a entendesse ou vice-versa. Sentia falta da companhia dela. Não sei se ela lamentava a ausência de um homem enfadonho, beirando aos 55 anos. Concluí que o entrevistador não estava muito interessado na minha vida particular. Queria ouvir a conclusão da história e não mexia um só músculo. E foi ele quem pediu que eu detalhasse, embora soubesse a que fatos ele queria enfatizar. Porém, sendo eu agora, 3 décadas depois, um simples idoso, creio ter algumas regalias como a de poder minuciar as façanhas daquela aventura. Então, um zumbido ainda de mim desconhecido chegara-me aos ouvidos e meu olhar se deteve numa árvore alta, suas folhas como longos cílios macios, em tons verde e gelo. Lembravam a cabeça de um cão peludinho. Até parece o Bingo, disse eu a Anaã. Quase senti saudades, ou compunção pelo cão repelido. Romão lançou um olhar duvidoso. Ainda não acreditava que fora convencido a participar dessa loucura. Estava prestes a conferir seu bilhete de loteria que jogara antes de partir. Sim, naquela época ainda havia esses jogos medíocres. Ele agasalhou-se com sua jaqueta marrom e pronunciou: "O que tanto olha essas árvores, Jacobino?" "Curioso", disse eu. "Não vejo nada de curioso nelas, são apenas monótonas", replicou ele. "E vamos adiante, oh my God, que essa brincadeira tenha fim." Digo-lhe que Romão, meio século vivido, não era um homem que conhecia dificuldades. As coisas para ele eram acompanhadas pela suave brisa da boa sorte. Desde pequeno assim vivia Romão. Não via e não sentia aquilo que os humanos geralmente sentem, os precalços e expectativas de um porvir. Proprietário de um frigorífico, nada sabia da loucura. Esta companheira solitária, a mesma que, em certas ocasiões, tira-nos da solidão e nos convida a seguir. Jubre e Anaã iam adiante, fixados no celular. Não sei se por vício ou pela preocupação com uma futura mensagem. Uma pista que não tardou a chegar. "O que parece, não é." Nesta noite, nos acomodamos em nossos sacos de dormir. Comemos o mínimo. Com 2 horas de repouso, preferimos caminhar aproveitando a sinalização das estrelas. E... que céu claro, tão claro! Eu há muito não enxergava, desde que mudáramos do sítio ainda criança. Meu filho, deitado com as mãos sob o pescoço, chamou-me junto a si, extasiado. "Pai, deite-se aqui e relaxe. Aquele deve ser o caminho de Santiago, né? Olha essa claridade, parece até que acenderam as chamas estelares."
Seus olhos pretos e joviais reluziram e eu pude ver dentro deles uma vida e uma beleza que não notara até então. Sorri satisfeito, quase a esquecer-me o que viera fazer ali. Afinal, a que viera mesmo? Outra vez aquele zumbido. Voltei a olhar aos demais. Nenhum sinal de estranhamento. Preferi calar-me, embora tentado alardear, pensei nos benefícios obtidos com o silêncio nos últimos anos. Quantas brigas evitadas, quantas mágoas esquecidas, e agora eu aqui com meu filho, sem a menor ideia de quanto tempo não ficava assim, junto a ele, sem nada a fazer. Foi a única noite a que nos guiamos pelo Cruzeiro do Sul e constelação de Escorpião. Nas seguintes, céu nublado, breu total. Cadê a bússola, Naã? Sinto muito, mas a esqueci na mesa da cozinha, pai. Alguém se lembrou de trazê-la? Olhares e suspiros de desculpas. Uma pontada de medo avançou sobre mim naquele instante, interrompido por um toque no celular de Romão, com outra mensagem. Entre aspas, em itálico. A cabra morreu. Eis a senha secreta. Guarde, pois precisará dela. Caminhe. O cabrito sobreviveu. Fecha aspas. Uau! Estávamos cada vez mais confusos, meu amigo. Nossas provisões se esgotando. Na terceira noite, uma lua cheia nos surpreendeu, iluminando a trilha e voltou a ocultar-se. Observei que em algumas árvores, em seus troncos e galhos, haviam pelos curtos ou longos em forma de folhas. É mágico, e eu as via cada vez mais parecidas com o ser humano, talvez até mais especiais que nós. Seriam elas pessoas disfarçadas? Eu procurava pela grande mãe, a grande árvore que havia naquela região. A escuridão e a vegetação fechada nos amedrontavam. Seguíamos em fila, calados. Creio ter ouvido um zum-zum de oração. Minha boca secara, lambi os lábios, como era costume, e apertei-o, sem perceber, também costume. Um líquido morno umedeceu meu lábio inferior. Olhei a mão que levara à boca. Uma pequena mancha vermelha mostrou-me um besouro branco esquisito, agora esmagado pelos meus lábios. Limpei com um lenço. De repente surgiu à nossa frente um pequeno cachorro de pelagem branca. Foi caminhando acelerado e silencioso a nos mostrar o caminho. Seguimos-lo e o medo cedeu lugar ao alívio. Meia hora, passado esse trecho, assim como ele apareceu, desapareceu. Coisa sinistra, meu pai. É só um cachorrinho, não se preocupe. Jacobino, você sabe que não é apenas um cachorrinho, não é? Indagou Romão com olhos arregalados. Nada respondi. Fomos subindo por uma estrada íngreme. Eu não ouvia a respiração de Romão, embora todos ofegantes. Seu porte magro bem o ajudava. Recompus. Achei conveniente falar. A dúvida é muitas vezes parceira da sensatez. E há mistérios que ocupam um lugar privilegiado nas acepções míticas. Não massacre a dúvida, pois pode ser ela uma aliada da sabedoria. Romão, o cachorro é amigo do homem, esqueceu-se? Disse Júri. Estamos cansados. E sob pressão, nosso inconsciente prega-nos peças apenas isso. Relaxe, homem. Tentando ser agradável ou camuflando o próprio medo, senti que o mais sereno e confiante entre os quatro era Naã. Tudo isso deve ser alguma pegadinha. Vamos aproveitar a chance de escapar do estresse urbano e nos divertir. Não foi para isso que viemos? Minhas férias se findam no domingo. Ouvindo Jubre, preferi novamente calar-me sobre o estranho inseto que eu mordera. Viva a aventura! Gritei eu, mas não ouvi nenhum eco. Quando paramos novamente para beliscar algo e descansar, abaixei-me e cavei a terra roxa com as mãos. Senti sua temperatura morna. Enfiei a mão, escurecida pela terra, num dos bolsos. Apalpei uma semente e a inseri no buraco. Amanhã viera como um consolo. Um belo pau-brasil brotaria como uma dádiva divina, e seu topo acolheria os ninhos de diversas aves. A semente foi-me dada por meu filho mais velho, que estuda fora e mora em república,
Pai, acha um lugar legal e plante para mim. Depois você me avisa se nasceu. Porém, eu nunca soube se a semente brotou. Ei, Jubre, nenhuma outra mensagem? Indaga Romão, obtendo a resposta negativa. E você, Anaã, alguma dica em seu celular? Nada. Estou guardando, mas temo que a bateria está por um fio. Ei, esperem, está chegando algo. Que sinistro. Pai, Romão e Jubre, vejam essa. Vocês não vão acreditar. Paramos de caminhar. Percebi que éramos impulsionados por nossos pés e pernas, sem desejo, sem raciocínio. Somente no quarto dia veio metal percepção. Peregrinos, saímos em busca de algo que talvez não quiséssemos saber. Sei que a partir daí passei a estranhar o comportamento natural dos três. Romão se amansara com um conformismo imediato. Jubre, com seu sorriso faceiro e sempre esperto, agora em letargia. Alguma coisa estaria terrivelmente errada. Continuem caminhando, a mensagem dizia. Em itálico, entre aspas, também itálico. Cheguem ao alto da grandona. O que avistará será queimado. O açúcar transmutado. Mantenha um segredo. Vou ler novamente porque eles repetem. Continuem caminhando. Cheguem ao alto da grandona. O que avistará será queimado. O açúcar transmutado. Mantenha um segredo. A quarta mensagem. Não entendi o que poderia haver de sinistro nesta mensagem, como Anaã basofiara. Os três continuavam conectados ao mundo lá fora, não sei como. Parecia que ninguém queria discutir o assunto. Fugíamos de suposições. Em qualquer hipótese denotaria uma quebra do segredo ou da magia que emanava do lugar e da nossa singular situação. Tampouco a redução do alimento parecia preocupá-los. Não conseguiam enviar mensagens ao remetente misterioso, nosso carrasco, ou quem sabe Salvador. Observei Jubre concentrado em algum jogo no celular. Descansava suas costas num tronco, parecia alheio àquela nova realidade. Em seus 35 anos, prevalecia uma beleza nobre. A tez escura realçava com suas vestes claras um sorriso acolhedor. Naqueles dias eu o via cada vez mais compenetrado no universo virtual e confesso que estranhei a conexão quase perfeita desses aparelhos, apesar das montanhas. O cachorrinho voltou a aparecer e a nos acompanhar dia a dia. Já não havia lua cheia, nem estrelas. Prosseguíamos perdidos ou por intuição. Somente ele aparecia, de quando em quando, com algum alimento na boca. Pai! Gritou Anaã. Vocês não estão vendo? Pelo amor de Deus, este é o mesmo trecho que passamos nas últimas noites. Passou as mãos pelos cachos sujos de seu cabelo e abaixou a cabeça. Foi em direção ao cão, tentou tocá-lo. E é no mesmo lugar que o cachorro aparece, sempre! Cambaleou e caiu desmaiado, no instante em que o cão desapareceu ao ser tocado pela mão, agora pálida. Assustados, topamos uma árvore, que de tão grandiosa assombrava-nos. Acudimos-lo com a lanterna de Jubre e o carregamos até ela. Confuso, mas ainda lúcido, o garoto logo se recuperou com um pouco d'água que sobrara. Animais silvestres e pássaros quase não os víamos agora. Meu amigo, habilmente, nesse tempo, afinal eu já fora escoteiro. E meu filho também. Meu filho subiu a grandona. Sabíamos que era aquela árvore. Como nos disse a mensagem, seu tronco de casca preta e úmida abrigava em seu corpo galhos e troncos de outras espécies. Abaixo um buraco grande, próximo à raiz, parecendo uma vagina aberta, na qual Anaã quase caiu dentro. Ao lado deste, um tronco retorcido, que em relevo parecia uma criança nascendo ali. Algumas partes do tronco estavam descascadas, mostrando sua carne branca enrugada, muito velha. Seria a grande vó ou a grande mãe? Figura arquetípica. Gente, é um canavial! Lá do alto advertiu Anaã, agarrando-se aos tortuosos galhos. Um canavial? Droga! Exclama Jubre, desanimado pelo fim da bateria do seu celular, que demorou para acabar. O que faz um canavial aqui? Não há ninguém para cuidar dele, disse Romão, enquanto nos aproximávamos das canas. Quem plantou, plantou e só volta para cortar 7 meses depois.
Tentei usar minha racionalidade, que já era ínfima. Chamei meu filho e estiquei os braços, trazendo-o de volta ao chão. Lancei uma olhadela e captei a pouca expressão de Romão e a neutralidade de Jubre. A fome nos abatia agora. As guloseimas escasseavam. Uma pequena reserva para a volta. Umedeci minha boca, ressecada pela ansiedade e falta d'água. Nenhum ribeirão ou lago, a não ser alguns cocos que raramente encontrávamos. A esperança de encontrar o enigma nos alimentava. O que avistará será queimado, o açúcar transmutado. Eureka, pensei. Armamos todo o esquema para a queima das canas, pois acreditei ser o que a louca mensagem pedia. Ativei minha memória e o conhecimento adquirido na infância, quando acompanhava minha mãe à roça. Tornou possível essa operação. Labaredas estralavam, dando a impressão de que atingiria o céu, avermelhado como pimenta, num calor dantesco. Suores escorriam pelas nossas peles ressecadas, misturando-se às lágrimas. Meu Deus, vai pegar fogo no mundo! Exclamou Rubem, afastando-se rapidamente assustado. A letargia se fora. Não vai não, gritei-lhe, na tentativa de acalmá-lo. A brisa suavizou. As chamas estão diminuindo e perdendo a força. Olhem as canas e sintam o cheiro. Ah, que delícia! É melado puro, como mel, vejam! Lambi o meu dedo indicador e por um momento suavizei meus pânicos, relembrando a minha infância, paralisado agora por um grito de pavor, rasgando a garganta de Naam. Apontava seu dedo para um vulto no meio das canas pretejadas, envolto nas cinzas. Eu não podia acreditar. Nosso cachorrinho mágico devorado pelas cinzas. Colocamos seus restos sob uma pequena árvore, cuja forma apelidamo-la de melancia, em formato de sombrinha, carregada por melancias minúsculas. Um espetáculo a venerar a alma do cachorro ou do anjo. Qual o significado daquilo? Indagamos sem respostas. Vi Romão desolado, ombros caídos, manchas de carvão escureciam seu rosto, braços e mãos. Notei em Anaã um abatimento e em Jubre um tremor no olho direito não pronunciado anteriormente. As árvores ao redor sufocavam e eu podia sentir a respiração ofegante de cada uma delas, inclusive dos arbustos. Elas não usam roupas apropriadas e tampouco máscaras, pai. A voz afundada de meu filho completou meus pensamentos. Visualizei suas roupas rotas e ele coçava seus braços e pernas. Pela